pessoal, como é que tá? Tudo bem? Marcelo Cardoso aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Agradeço muito pela sua presença, por esses minutos preciosos que você me dá aqui agora para apreciar esse meu vídeo, esse humilde trabalho de proposta de uma reflexão sobre o livro de Isaías especificamente, mas a ideia é trazer para você aqui reflexões sobre outros livros da Bíblia e também sobre outros livros da nossa literatura, não é? Então, seja muito bem-vindo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta esse vídeo e compartilha nas suas redes sociais, com o seu grupo aí, com as pessoas que também partilham da mesma fé que você ou até com aquelas que não partilham, para que o conhecimento da palavra seja disseminado, seja espalhado para todos, né? Dentro de toda a gama dos assuntos que o texto bíblico aborda. Hoje a gente vai dar uma olhada no capítulo 3 de Isaías e a mensagem não é muito boa. Essa mensagem no capítulo 3 de Isaías, ela trabalha com um julgamento, né? Como se fosse a descrição do julgamento que Deus vai fazer sobre o seu povo. Então, não é uma coisa muito agradável de ouvir, ainda mais nos dias de hoje, onde nós sempre buscamos o prazer, sempre buscamos as coisas doces, não é? E o amargo a gente, se possível, a gente evita, a gente não utiliza, mas a vida madura, ela é composta de situações doces e também amargas, não é? Então, no capítulo 3, depois dessa introdução quase que fúnebre, não é? Nossa ideia aqui é saber o que a palavra nos diz, não é dizer para você o que eu quero dizer apenas. Então, vamos nessa, né? Na capítulo 3 do livro de Isaías, eu vou dar um título para essa reflexão, que vai ser o seguinte: sentença pós-inquérito. A sentença pós-inquérito é Deus dizendo através do profeta o que ele vai fazer com o seu próprio povo, tá? Ele não está falando aqui de outras nações, mas está falando especificamente do seu próprio povo. E vamos dar uma olhadinha no capítulo para a gente poder entender como se desdobra aqui a narrativa do capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6, até o versículo 5, e aí eu tento dar um apanhado geral do que está acontecendo, tá bom? Olha só. Porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. O Senhor lhes dará meninos por chefes, e crianças governarão sobre eles. É o Brasil? Entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. Pesado, né? É uma situação em que Deus vai pesar a mão, que Deus vai, sem dó, castigar o seu povo por todo o acúmulo de uma vida, de um estilo de vida, de uma rotina que se tornou idólatra. Então Deus vai pesar a mão sobre o seu povo. E o que ele vai fazer aqui? Lembrando que o povo de Israel, aqui nesse período, vivia ainda naquele sistema agrícola, não é? Não existia supermercado, não existia comércio como existe hoje, né? O sistema econômico que nós temos hoje propicia-nos diversas formas de obter o alimento, de obter o sustento. Aqui não. Aqui eles precisavam plantar, precisavam cuidar, precisavam estar presentes ali durante o crescimento, né, da sua comida e ali depois colher. Então, se não caísse chuva no momento que deveria cair chuva, poderia se perder ali uma safra, parte da safra, talvez a safra inteira. E Deus fala que vai tirar tanto o sustento de pão, que era o principal alimento, né,
digamos assim, nós podemos dizer dessa maneira, e também vai tirar todo o sustento de água, ou seja, não vai ter o que comer, não vai ter o que beber, não vai ter como plantar, não vai ter o que colher. Então Deus vai tirar o alimento e Ele também vai tirar o valente e o guerreiro e o juiz. Lembrando aqui também que nesse período não existia esse sistema democrático como existem hoje, né, com as suas instâncias, com as suas instituições, o exército, o judiciário, o executivo, o legislativo, as leis. Não existia dessa maneira configurada como temos hoje nas democracias modernas. Então ali uma nação, ela se mantinha, né, mantinha o seu povo por meio de força bélica. Quem quisesse tomar, subjugar outro povo, poderia subjugar, mas deveria derrotá-lo ali na guerra. Então, tirando os valentes, o povo estaria desprotegido. E Deus então vai tirar o seu alimento, vai tirar aqueles que o protegem, e também diz que serão governados por crianças. E uns oprimirão os outros, não é? E as pessoas desprezíveis se levantarão contra as nobres. Nós estamos aí acompanhando um pouco de longe essa comissão parlamentar de inquérito, né? Comissão mista que está acontecendo agora aqui no Brasil. Estamos aqui no mês de maio de 2021 e a gente vê qual é o nível intelectual dos inquiridores lá, não é? Então não precisa nem dizer também que quantos processos o relator dessa comissão tem. Então ali é uma pessoa minimamente incapaz de estar na posição em que ela tem até poder de dar voz de prisão para aquele que está sendo ali interrogado. Então estamos vivendo de certa forma de novo esse período em que as crianças governam sobre nós, não é verdade? Temos que clamar a Deus para que tenhamos melhores quadros, tenhamos condição de participar também desse processo. Enfim, só um paralelo rápido com a nossa situação. Mas aqui Deus está dizendo para o seu povo que Ele vai tirar o sustento, a proteção, e incapazes governarão sobre vocês, né? E aí já viu, né? A situação que vai acontecer. Eles vão ser presos, né? Vão ser cativos, feitos cativo por outros povos, o povo assírio e também o povo babilônico, não é? Bem, versículo 13, o Senhor se levanta para apresentar a sua causa. Ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram essa vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos exércitos, é quem está falando. Então ele está aqui acusando os líderes de Israel de cometerem diversas torpezas, diversas atitudes, situações, provocar situações ruins para o seu próprio povo, como aqui ele fala, esmagar o pobre, roubar o direito, né? Esmagar o direito do povo. Até parece que Isaías 3 está narrando a situação que acontece hoje, não é verdade? Direitos sendo esmagados, conquistas que foram conquistadas, não é? Durante anos, sendo destruídas ali, liberdades sendo também pulverizadas por causa de uma questão de saúde. Então, de certa forma, estamos passando por algumas situações em que o povo de Israel também passou. Então, por isso que é muito importante a gente ler a Bíblia e entender que a mensagem do povo de Deus também serve, de certa forma, para disciplinar as outras nações, não é? A palavra de Deus é viva e eficaz, e hoje a gente pode tirar desse texto esse princípio, que Deus julga as nações, julga o seu povo, julga as nações, e ali as características de um povo que está sob julgamento, sob juízo, são muito parecidas, não é? Então hoje isso também está acontecendo. Não estou falando que somos o povo de Israel e que está acontecendo exatamente o que aconteceu com eles, está acontecendo exatamente, né, ipsis literis com a gente hoje. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que existem semelhanças entre um Deus justo e um povo injusto. Existe um julgamento
e Deus, ele é esse juiz. Ele diz que, olha, eu que me levanto para julgar, porque vocês é que quebraram aí a promessa, que quebraram a aliança, melhor dizendo, que quebraram esse compromisso comigo. Então eu vou lá e vou punir vocês. E eu disse que a mensagem não era muito boa, não é? Trazida aqui no capítulo 3 de Isaías, ela finaliza da seguinte forma: os homens de Jerusalém serão derrotados e os valentes também serão derrotados em guerra. Os portões da cidade chorarão e estarão de luto. Sião, desolada, se assentará no chão. Ou seja, todo um povo será prostrado, será derrotado pelo próprio Deus, por aquele que instituiu esse povo, não é? Por causa dos maus caminhos desse povo. Então eu finalizo aqui essa reflexão, essa passada pelo capítulo 3 de Isaías, com essa mensagem bastante amarga, não é? Sobre a sentença pós-inquérito, ou seja, vamos dizer assim que, utilizando uma linguagem atual, Deus fez um inquérito, não é? Deus foi lá, observou o seu povo e bateu o martelo, trouxe a sentença, fez ali toda a apuração, toda a investigação, passou ali por todos os trâmites jurídicos e deu a sua sentença. A sentença é que o povo vai ser desolado. Mas esse não é o fim do povo, obviamente. Existe esperança, existe sempre a restauração, como a gente leu no capítulo 2, no vídeo anterior, para o povo que se arrepende. Então, que fique essa mensagem para você, mesmo diante dessa notícia amarga de que o povo vai ser prostrado pelo próprio Deus que o criou, saiba que esse mesmo Deus dá a chance para esse povo ser restaurado, ser restabelecido, desde que se arrependa dos seus maus caminhos, reconheça primeiro os seus maus caminhos, se arrependa e volte-se para esse Deus que ainda está de braços abertos para receber o seu povo, tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação até aqui. Mais uma vez eu te peço, curte esse link, compartilha, se inscreve aqui no canal. Estou chegando no número de 100 inscritos. Estou feliz aí por essa marca, né? De certa forma rápida. Estou aqui agora cuidando um pouco mais do canal, tentando trazer mais conteúdo. Espero que seja útil para você, tá bom? É só o começo, tem muito mais coisa aí que eu estou preparando. Aos poucos eu vou soltando aqui para vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez pela participação, pessoal, e busquem sempre as coisas do alto.